Olá, é comum em sobrados uma estrutura um pouquinho diferenciada, estrutura assim um pouquinho até, estranha, né, para engenheiros recém-formados, engenheiros sem um conhecimento tão grande em estruturas, tá? Que é o quê? É, obras aí que temos uma sacada com um pilar nascendo na ponta da sacada, certo? E geralmente até esse pilar apoia outra laje ou apoia o telhado, né? Mas é uma estrutura aí que eu tenho uma sacada e bem na ponta eu tenho um pilar, certo? Bom, vamos analisar o 3D dessa estrutura, tá? Onde eu tenho até uma outra estrutura, claro, né? Não é a mesma ali, mas eu tenho uma estrutura aqui, certo? E eu tenho duas hipóteses, né? A primeira, onde foi colocado pilares, né, na ponta da sacada, um balanço de 2,5 metros, e a segunda, onde não foi. Tá? Então, a primeira aqui em cima, né, e a segunda aqui embaixo. Ok. Uma coisa que a gente vai analisar aqui é que, se a gente for olhar, que muitas vezes a gente começa a analisar, tipo, ensinar andar por andar, né? Que muitos engenheiros com pouca experiência pensam, tipo, ensinar andar por andar e não estrutura como um todo. Bom, se tu for pensar uma estrutura aqui no andar de cima, basicamente o que eu tenho? Eu tenho essa viga aqui e eu tenho um balanço considerável. Essa viga vai deformar, certo? Eu vejo isso aqui? Sim, eu vejo. Posso ver aqui essa viga aqui, certo? A viga 15 por 30, nada absurdo, tá? Ela está deformando aí 2 centímetros, tá? Então, uma deformação 1,5 centímetro na hora, né? O prazo aí 2 centímetros. É uma deformação relativamente considerável, né? Tanto que tem uma barra de 20 milímetros adicional aqui. É uma barra de respeito aí, 20 milímetros, tá? Então, essa estrutura aqui está com uma deformação considerável. Eu vejo aqui também, bom, eu vejo que essa viga aqui, ó, ela está com um momento de trator positivo pequeno, então ela precisa de pouca armadura na parte de baixo, né? Eu vejo que basicamente está com uma armadura mínima aqui, né? 2 barras de 10, certo? Está passando com folga, talvez passasse até com 2 barras de 8, certo? Mas no negativo tem essa barra de 20, certo? Então, já na hipótese onde eu tenho um pilar no meio, não, né? Eu vejo que, olhando os esforços aqui das vigas, certo? Enquanto que aqui eu tenho 4 toneladas de força-metro, aqui eu tenho 3,7. É uma diferença pequena, mas existe, certo? Eu vejo que aqui tem um positivo um pouco maior, 1,42, 1,77. Então essa viga aqui, ela não vai estar só com 2 barras de 10, principalmente aqui nesse ponto, certo? Eu vejo o quê? Que essa viga aqui ela tem 2 barras de 10 mais uma adicional aqui próximo ao apoio, beleza? E o negativo agora é barras de 12,5, são 2 barras, mas 12,5, né? Uma barra de um diâmetro bem menor, certo? Beleza, então. Mas o que eu vejo aqui? Bom, se a gente for pensar na estrutura andar por andar, certo? E pensar que o pilar carrega carga de cima para baixo, que é uma hipótese básica que muitas vezes a gente usa, a gente tem o quê? Bom, a gente tem que essa laje de cima, beleza, né? Esse pilar aqui ajudou bastante, né? Ele está reduzindo momentos negativos, ele vai reduzir as deformações, né? Eu vejo que aqui, enquanto essa viga deforma quase 2 centímetros, certo? Essa viga aqui está deformando aí menos que 1 milímetro, mas aqui 1,37 milímetros a longo prazo, tá? Então é uma deformação pequena, né? 1 milímetro, 1,5 milímetro é pouca coisa. Agora, 1,5 centímetro é bastante, tá? Então, de milímetro para centímetro dá uma diferença considerável, tá? Então, essa viga aqui, beleza. Tem um pilar aqui, beleza. Mas, aquela história, né? Se você ganha R$ 1.000 por mês e gasta 2.000, pegar um empréstimo de mais R$ 1.000 para pagar as contas não funciona. E aqui também não, né? Se eu tenho uma viga que precisa um apoio e eu coloco um apoio aqui para depois mandar só a carga aqui para essa ponta, não vai funcionar, certo? Quando eu tenho essa carga aqui, se eu pensar com o pilar indo de cima para baixo, vai acontecer o quê? Que toda a carga que descarrega dessa viga vai para essa, e aí eu sobrecarrego essa viga e pode gerar uma falha, tá? Então, se tem um pilar aí que está apoiada em uma viga de transição, ela tem que ser uma viga extremamente robusta. Então, em sobrados é um caso bem raro aí testar isso, tá? Só quando é uma coisa que não tem como mesmo, mas aí a viga de baixo vai ser uma viga muito mais robusta, certo? Agora, as vigas têm a mesma seção. Coloquei só vigas de 30 de altura aqui, tá? Uma viga aí normal de ser utilizada em um sobrado, tá? Bom, vamos descer no próximo andar, tá? Descendo no próximo andar, essa viga aqui, agora ela tem cargas aí de pessoas caminhando, tem cargas imóveis e tudo mais, tá? Então, se lá em cima já estava deformando 2 centímetros, aqui ela está deformando 2 e alguma coisa, né? De cara já deforma 18 milímetros, tá? Então, e agora ela tem uma barra de 25 milímetros. Mesmo com essa barra de 25 milímetros, que é uma coisa que na cabeça de uma pessoa mata, certo? Ela está deformando mais de 2 centímetros, certo? Então, é uma viga bem reforçada, certo? Se essa está deformando 2 centímetros, peraí, então, se essa viga aqui, que não tem um pilar aqui, está deformando 2 centímetros, imagina essas aqui. Bom, deveria ser mais ainda, né? Mas, vamos olhar essa viga.
E essa viga não deforma mais. Ok, ela está com uma barra de 20, certo? Mas é menos, tá? E vamos olhar a deformação, menos que 1 milímetro. Espera aí, como assim? Ela está deformando quase nada aqui. Mesmo aqui, ela deforma só 1,5 milímetro. O que está acontecendo nessa estrutura que esta, se você for pensar aqui, tá? Essa viga aqui está deformando menos e essa viga que tem um pilar nascendo nela está deformando menos também, tá? Uma viga que tem um pilar nascendo em cima deveria deformar muito, certo? Mas aqui que a gente entra numa questão, que é o quê? Vamos olhar as envoltórias, né? Que vai me dizer basicamente onde a gente precisa de aço, certo? Bom, aqui a gente precisa de 1,36 e negativo 5,66, certo? Então a gente vê o que aqui tem um balanço, né? Porque é todo negativo. Já aqui tem positivo, negativo e positivo, ou seja, a viga aqui, a V104, ela está apoiada no P11, certo? E a viga 204 também está apoiada no P11. Mas isso é impossível. Deveria ser impossível, porque como que eu vou ter duas vigas apoiadas em um pilar e esse pilar não ter nada? Bom, na verdade, essas vigas não estão realmente apoiadas em nenhum pilar, tá? Realmente o que está acontecendo aqui, se a gente for olhar a força cortante, a gente tem um negativo aqui. Então, realmente, essa viga de cima está apoiando o pilar, tá? Porque eu vejo que o cortante ainda é positivo, né? Então, eu vejo que essa viga aqui ela não está apoiada no pilar, tá? Mas tem um positivo. E essa viga aqui também não está apoiada. Então, as duas vigas estão apoiando o pilar, tá? Então, peraí. Essas duas vigas estão apoiando o pilar, então nenhuma das vigas está sendo apoiada pelo pilar, certo? Até porque elas têm inércia equivalente, né? Seria difícil aí que uma apoiasse a outra, tá? Mas esse pilar aqui, alguma coisa está fazendo com que esse pilar fizesse essa viga deformar muito menos, tá? O que está acontecendo aqui? Bom, agora a gente entra na questão que isso aqui, ok, parece um pilar, realmente, parece um pilar, tá? Mas a gente tem aquela regra, né, que se parece um pato, nada com um pato e ecoa com um pato, é um pato. Mas isso aqui parece um pilar, mas não age como um pilar, tá? Então não apoia nada, então não é um pilar, tá? Então vamos voltar para cá. Então vamos olhar aqui agora, tá? Então essa aqui, se a gente for analisar agora, é o padrão de deformação de uma viga, certo? Aqui ela está apoiada, deforma para baixo, sobe e deforma para baixo de novo, tá? Então isso aqui é como uma viga deforma, tá? E outra viga deforma da mesma maneira, né? Porque são duas vigas aí equivalentes. Tá? Uma viga vai ter esse padrão de deformação para cargas gravitacionais. Porém, aqui, claro, isso aqui está muito mais varado, tá? Com certeza ela não vai deformar, né? Se a gente for olhar aqui, né? O que eu estou dizendo aqui para essa viga, né? Que basicamente ela está deformando aqui 10 centímetros. E com certeza ela não deforma. Mas é uma questão aqui só para a gente entender o conceito. Que é o quê? Bom, a distância daqui, desse ponto aqui da ponta, até aqui, certo? Se a gente for pensar, primeiro vamos pensar reto, tá? Então, daqui até aqui eu tenho 3 metros. Então o pé direito aqui é 3 metros. Ok? Mas a distância daqui até aqui, certo? É 2,99. Tá, peraí, então isso aqui está se aproximando. Sim, está se aproximando. E agora vamos olhar o contrário. Dessa ponta aqui, certo? Até aqui, certo? O que eu tenho? Eu tenho 3 metros e 3, certo? Então veja o quê? Bom, que esse lado aqui da viga, essa região aqui está se afastando dessa ponta externa. E esse lado interno está afastando dessa ponta externa. Tá? Está se aproximando, aliás. Tá? Então, daqui afasta, aqui se aproxima. Certo? Então, esse é o comportamento que está acontecendo nessa estrutura. Tá? E esse comportamento é muito importante porque, bom, basicamente, se a gente for desenhar uma biela e tirantes, tá? Só um modelo básico agora, mas no meu caso que eu vou modelar, deixar isso aqui tudo até em verde para não ser uma cor similar, tá? Então deixar tudo isso aqui em verde, certo? Fazer um modelo de bielas e tirantes, tá? Azul, imaginando que eu tenha uma biela, tá? Se eu pensar que tem uma biela, basicamente tem o quê? Que como daqui até aqui está encurtando, é uma biela, é uma compressão. Encurto é compressão. Sempre que eu reduzo o tamanho de uma peça, eu estou comprimindo ela, certo? E daqui agora em vermelho o tirante, daqui até aqui, como eu tenho um afastamento, eu tenho uma atração, certo? Eu tenho uma atração aqui, certo? E aqui que a gente entra, então, basicamente, daqui até aqui está tracionado, daqui até aqui está comprimido, certo? Mas, aqui entra numa questão muito importante, que é o quê? Bom, se a gente for pensar nessa ligação aqui eu tenho uma atração, certo? Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho uma compressão, aqui
aqui eu tenho uma atração, certo? Então, baseado no fato de que eu tenho uma tração aqui, basicamente eu vou ter uma carga, desenhar uma carga, sei lá, desenhar agora em azul claro, ou desenhar em vermelho mesmo a carga, porque é tração, certo? Então eu tenho uma carga aqui, certo? Nesse sentido aqui, certo? Então eu tenho uma carga aqui, certo? Então essa carga, a primeira carga que eu tenho aqui é uma tração nesse ponto aqui, certo? Eu vou até, digamos, copiar um pouquinho, deixar um pouquinho mais forte aqui, mas basicamente é esse o comportamento que eu tenho nessa peça aqui. Então eu tenho essa tração aqui, ok? Beleza, então eu entendi que tem uma tração aqui. Porém, aqui eu tenho uma compressão. Compressão empurra para cima, certo? Então se empurra para cima, deixar isso aqui em azul, rotacionar isso aqui 180 graus, certo? E eu vou colocar essa peça aqui, certo? Eu tenho uma compressão aqui, tá gerando compressão, está empurrando para cima, certo? Posso até, digamos, jogar na parte de baixo, tá? Não vai mudar nada, mas é esse efeito que eu tenho, certo? Lá embaixo é o contrário, certo? Lá embaixo eu tenho o quê? Basicamente eu tenho uma compressão aqui, certo? A compressão vai empurrar para cima aqui, certo? E, desculpa, agora ela vai empurrar para baixo, né? Porque ela inverteu, né? Porque agora a compressão sempre tenta afastar, ela está tentando aproximar e a reação é para afastar, ok? Então está empurrando para baixo. Já aqui nesse lado, certo? Está tracionando, a reação vai ser puxar para cima, né? Como se eu tivesse um cabo tentando puxar para cima a minha viga, certo? Porque tem uma tração, certo? Então basicamente o que está acontecendo que essas pontas aqui estão tentando se aproximar, estão tentando se afastar e o concreto está puxando elas para perto, certo? E essas pontas aqui estão tentando se aproximar e o concreto está empurrando elas para longe. Mas o que eu tenho nos dois casos? Eu tenho uma força para cima na ponta e uma força para baixo um pouco para dentro. Força para cima na ponta, força para baixo para dentro, certo? E essas forças, elas têm uma distância, certo? Quando eu tenho uma força, eu tenho uma distância, eu tenho um momento fletor. E como ele está no sentido anti-horário, certo? Esse momento fletor aqui está se aplicando então aqui para cima e daí que está para baixo é sentido anti-horário. Mesma coisa aqui, sentido anti-horário. Sentido anti-horário vai gerar um momento fletor positivo, certo? Então gera um momento fletor positivo, que é esse momento fletor que a gente estava vendo aqui, certo? Esse momento fletor aqui positivo que está surgindo, 1.68 aqui, certo? E lá em cima, 1.77, ok? Então, isso aqui é o que está acontecendo na nossa estrutura, certo? E se eu for clicar nesse pilar, eu vejo que esse pilar ele está sofrendo cargas laterais. Ele está fazendo esse gráfico aqui em X, certo? Então aqui eu tenho um gráfico em sentido X, aqui eu tenho outro. O que importa para mim realmente é o momento fletor, certo? E eu vejo esse comportamento aqui, principalmente esse aqui que é o principal, né? Essa diagonal aqui, ou seja, tem momento fletor em um sentido aqui e no outro sentido aqui, certo? Esse momento que está sendo aplicado na estrutura, certo? Com todas as cargas aqui, chegando aqui nesse 1.67, 1.94, né? Que é próximo do que a gente vê aqui, né? Esses voltórios aqui, elas acabam tendo pequenas diferenças, né? Mas aí esse momento fletor de quase 2 aqui e esse momento fletor aqui de quase 2 também aqui, certo? Que está acontecendo na nossa estrutura, certo? Então, quando nós temos um pilar e ele não está apoiado nem em cima nem embaixo, uma estrutura rígida, ele não funciona como pilar. Ele funciona como o quê? Um montante de Vierendeel, certo? Então, quando a gente tem uma estrutura onde a parte de cima não é rígida, é uma viga de 30 de altura, né? E embaixo também tem uma viga de 30, certo? E eu tenho pilares, certo? Nesse caso, um pilar bem na ponta, certo? O que eu tenho? Eu tenho um montante de Vierendeel, certo? Esse montante de Vierendeel ele vai garantir que vai ter um momento fletor positivo nos dois lados. Mas eu vou ter que armar esse montante de Vierendeel para um momento fletor positivo também, certo? Eu vejo que esse pilar aqui, ele tem uma certa armadura, certo? Eu vejo que esse pilar aqui está com 6 barras de 10 milímetros, tá? Não é uma armadura tão considerável assim, mas ele está com uma armadura, certo? Ele não passeia com 4 barras, certo? Porque ele tem uma solicitação que está gerando esse efeito aqui, beleza? Então isso aqui é a primeira coisa. Agora, bom, se eu sei disso aqui, certo? Eu sei que esses montantes de Vierendeel podem funcionar assim, então o que pode acontecer? Eu posso basicamente fazer uma estrutura inteira com, digamos, vários pilares, tá? E isso aqui, digamos, fazer uma estrutura assim com uma viga em cima, uma viga embaixo e pilares,
certo? Eu tenho uma treliça de VNDL, tá? Então, a treliça sem montantes, o que eu tenho? Eu tenho pilares sofrendo momento fletor e eliminando o momento fletor das vigas, tá? Inclusive, aqui, nesse caso, o que está acontecendo? Que essa viga aqui, ela está tracionada e essa viga está comprimida, como se isso aqui fosse um mega balanço. Tá? Então, isso aqui é um outro efeito que ocorre, até porque, na verdade, essa carga aqui, ela não está assim, né? Ela está, digamos, assim, certo? Ela está com uma pequena inclinação. E essa carga aqui, ela também tem uma pequena inclinação, tá? Então, essa carga puxa para fora, essa carga puxa para fora, né? Porque ela está alinhada com essa carga. Já aqui acontece o contrário, certo? Aqui acontece o quê? Acontece esse efeito aqui, tá? E também acontece esse efeito aqui, então, certo? Que é o que essa viga aqui puxa para cima, mas ela puxa um pouquinho para dentro. E essa aqui puxa para baixo, mas ela puxa um pouquinho para dentro, certo? O que acontece quando as duas puxam para dentro? Comprimem essa viga, tá? Isso aqui também é um efeito que ocorre em uma treliça de Vendel, tá? Que assim como uma treliça normal, é usado montantes e diagonais, né, para transmitir as cargas, para gerar compressão no topo e tração na base, ou se for um balanço contrário, né, ou se for um negativo contrário, certo? Mas nesse caso a única diferença é que ao invés de termos um montante e um diagonal, o próprio montante funciona como duas diagonais em X, tá? A gente vê que está fazendo esse X aqui, por quê? Porque o próprio montante está funcionando como duas diagonais em X que transmitem os esforços para os banços, que são as duas vigas. Beleza? Então, quando eu tenho uma estrutura dessas aqui, onde eu tenho um balanço, certo? E coloco um pilar na ponta, certo? Mas eu gero uma ligação engastada entre a estrutura, vai acontecer o quê? Vai deformar menos, certo? Eu vejo que a deformação aqui é menor nessa viga, tá? Ainda tem deformação toda, tá? Mas a deformação dessa viga aqui é menor, certo? E eu vejo também que, ao contrário do que parece, né, na prática, quando eu tenho um balanço, mas eu tenho um pilar na ponta, eu tenho um momento fletor positivo nas duas peças, tá? Então, isso aqui que a gente está olhando, tá? Isso aqui não é um pilar, tá? Eu sei que parece um pilar, mas isso aqui não funciona como pilar, isso aqui não nada como um pilar. Isso aqui é um montante de Vierendeel, beleza? Então, seria isso. Até a próxima.